Olá, pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a oração e a restauração. Então, vamos iniciar nossa aula com a leitura do texto áureo dessa lição. O texto está localizado no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Então, esse aqui é um trecho de uma convocação que Deus faz ao seu povo. E aí, para a gente entender um pouco melhor esse texto, né, essa convocação, é legal a gente entender primeiro o contexto em que ele foi proferido, e depois nós vamos estar estudando melhor cada trecho desse texto que vai estar dando o entendimento da nossa aula de hoje, né? Então, essa fala de Deus, né, ela foi dita cerca de 3.000 anos atrás, no reinado do rei Salomão ainda, e Deus falou isso para Salomão na ocasião da inauguração do templo que Salomão construiu. Então, Salomão construiu um templo para o Senhor, e aí teve uma festa. Essa festa durou 22 dias. E aí, no final da festa, Salomão enviou o povo, cada um para suas casas, e ele estava no seu reinado, no seu palácio, pensando: como será que vai ser agora o meu reinado, já que agora nós temos a casa de Deus aqui em Israel, nós temos o templo do Senhor. E aí foi nessa ocasião, que Deus falou com o rei Salomão, dizendo essas palavras. E aqui a gente vê que Deus está prometendo curar o povo, trazer uma restauração para a nação, se a nação orasse e buscasse a Deus, né? E aqui a gente vê uma coisa interessante. A gente vê a restauração como resultado da oração. E a gente vê que uma nação pode adoecer, né? E o que seria uma nação doente? O que seria o adoecimento de uma nação? Muita gente pode pensar que é apenas um aspecto econômico, né? Se a economia de uma nação não está bem é porque ela está doente, mas se a economia está boa é porque a nação está boa. E não é necessariamente assim. A economia não é um parâmetro que mede a doença ou não de uma nação, porque a nação ela pode ter muito dinheiro, ela pode estar muito bem economicamente, mas ela pode ter injustiça, pode ter roubo, pode ter mentira, pode ter várias coisas que estão, por exemplo, corrupção, várias coisas que estão prejudicando a nação, que a nação encontra-se realmente doente. É claro que a economia é um indicador de saúde também de uma nação, mas não é o único fator a ser avaliado. Então, uma nação pode adoecer. E aí a gente pensa, como que cura-se uma nação, né? Porque se nós, seres humanos, por exemplo, quando nós ficamos doentes, a gente pode procurar um médico, e aí esse médico pode diagnosticar a doença, pode passar um tratamento, um remédio, uma terapia. Então, com isso a gente pode buscar a cura. Mas e uma nação? Quem que seria o médico de uma nação? Como que seria o tratamento de uma nação? Quem que é o responsável por fazer essa restauração da nação, né? E aí nós vamos estar entendendo um pouquinho mais essa questão. Então, se a gente estudar esse trecho, a gente vê que Deus está convocando o seu povo. O trecho começa assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, essa é uma convocação para o povo de Deus. Mas a gente pode pensar, quem que é o povo de Deus? Quem que está incluído nessa convocação? E aí essa é uma pergunta que várias pessoas buscam respostas. Por exemplo, alguns acreditam que o povo de Deus é o povo de Israel. Outros acreditam que o povo de Deus são os católicos. Outros acreditam que o povo de Deus são os evangélicos, ou que são os pobres. Então, várias pessoas tentam achar uma resposta para quem é o povo de Deus. E o próprio Jesus ele foi confrontado com essa pergunta também. Quem que é o povo de Deus? Nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 12, dos versos de 46 a 50, que foi feita essa pergunta a Jesus também, né?
Olha só o que esse texto diz. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então aqui a gente vê Jesus falando que o povo de Deus é realmente quem faz a vontade do Pai, né? Quem está em Cristo e faz a vontade do Pai, esse sim é considerado povo de Deus. Então, antes de Jesus, a gente vê que na Bíblia era relatado que o povo de Deus eram os descendentes de Abraão, era o povo de Israel. Então era realmente uma questão genealógica, uma questão de descendência. Os descendentes de Abraão eram considerados povo de Deus. Mas após a vinda de Jesus aqui na Terra, após o estabelecimento da sua vida aqui, da sua ressurreição, o povo de Deus passou a ser todo aquele que está em Cristo e que faz a vontade do Pai. Certo? Então nós sabemos para quem é feita essa convocação. Povo de Deus somos todos nós que estamos em Cristo. E aí a convocação segue. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aqui é o primeiro ponto que Deus traz. A questão de humilhar-se. E humilhar-se não num mau sentido, não em uma má conotação. Humilhar-se é admitir os erros, admitir nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Quando nós nos humilhamos perante Deus, nós temos que nos despir de toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, porque aí nós entendemos que realmente o que Deus faz não é por nossas virtudes. Ele faz porque ele é bom e porque é de acordo com a vontade dele. Nós temos que ter essa humildade perante Deus. E a convocação segue. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aqui tem um outro ponto também, a questão da oração, a questão da dependência de Deus. Orar é pedir ajuda a Deus. E só ora aquele que sabe que depende de Deus. Quando nós oramos, nós estamos mostrando que nós dependemos de Deus, porque nós não podemos fazer nada. Então, com a oração, nós estamos pedindo ajuda a Deus, nós estamos mostrando que nós dependemos dele. E nós temos que ter essa mentalidade também, de além de nós nos humilharmos perante Deus, nós temos que pedir ajuda dele, porque é ele quem faz todas as coisas. E aí, a gente tem alguns pontos que a gente precisa aprender sobre oração. A primeira questão é que nós precisamos aprender a orar por todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro de Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, ele disse: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui nós vemos a importância de nós colocarmos tudo perante Deus. Em tudo, em todas as coisas, nós temos que apresentar nossos pedidos a Deus. Todas as áreas da nossa vida devem estar perante Deus. Não existe alguma área, algum aspecto da nossa vida que nós tenhamos que manter para nós mesmos e deixar longe de Deus. Nós temos que aprender a colocar tudo, toda a nossa vida, todos os aspectos, todas as circunstâncias de nossa vida perante Deus. Além disso, nós precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus. No livro de João, capítulo 16, verso 23, nós vemos o seguinte: Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Aqui é Jesus falando, e ele diz: Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então, quando nós oramos, nós temos que ter essa mentalidade de que Jesus é quem faz a mediação entre nós, nossos pedidos e Deus. E por que nós temos que aprender isso, né? O primeiro ponto é que se Jesus não tivesse vindo, sem Jesus, nós não teríamos acesso ao Pai. Então, nós temos que nos submeter à mediação de Jesus, porque é Ele quem faz essa ligação entre nós e Deus. Sem Jesus, não seria possível nós apresentarmos nossos pedidos, nós nos achegarmos diariamente a Deus, certo? E uma outra questão também é que quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos colocando
a vontade dele acima da nossa. Então nós apresentamos nossos pedidos, mas nós dizemos que seja feita a vontade de Jesus. E nós estamos realmente pedindo a vontade de Jesus, sabendo que ela é a melhor coisa para nós. E falar, em nome de Jesus, não é uma senha, não é algo que se você falar em nome de Jesus, seus pedidos vão ser atendidos. Não, se eles estiverem de acordo com a vontade de Jesus, eles sim serão respondidos, e assim nós estaremos pedindo a vontade de Jesus em nossas vidas. E um terceiro ponto que nós precisamos aprender é a esperar por uma resposta e perseverar. Paulo também, quando ele escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 18, nós vemos ele falando: Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tende-se em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o que a gente vê? Nós precisamos perseverar na oração, mas nós precisamos estar atentos também, porque às vezes Deus está nos respondendo, mas nós não estamos alerta, nós não estamos atentos. Então, nós somos chamados a realmente perseverar na nossa oração, mas estarmos atentos às respostas de Jesus. Nós temos que estar atento às circunstâncias ao nosso redor, para que nós vejamos a ação de Deus também. Então, entendendo essa questão da oração, nós podemos continuar a nossa análise daquela convocação de Deus. E o texto continua: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Mais um apelo, mais uma convocação: buscar a presença de Deus. E o que seria buscar a presença de Deus? Seria não buscar somente a bênção de Deus, somente a realização de algo, a realização de algum desejo em nossa vida, mas sim buscar a presença de Deus em nossa vida, a presença do Senhor. E tem até essa frase aqui: nós devemos buscar a bênção ou buscar o Senhor da bênção? E a resposta é: nós devemos buscar o Senhor da bênção, porque quando nós temos Ele, nós estamos completos, nós não precisamos de mais nada. Se nós buscamos somente a bênção, pode ser que ela vai nos satisfazer por alguns instantes, mas depois nós vamos estar sedentos novamente. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, aí sim nós estamos completos, saciados com tudo que nós precisamos. E a convocação continua: buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Aqui nós somos chamados a nos lembrar de quem Deus é, a nos lembrarmos de quem nós somos e do que somente Deus é capaz de fazer. E aí, se a gente pensar, o que seria se afastar dos seus maus caminhos? Por exemplo, quando Deus falou essa frase lá para o rei Salomão, o povo de Deus era um povo que vivia segundo a lei, eles buscavam viver segundo a lei, segundo os preceitos de Deus. Não era um povo que estava imerso em idolatria, em matança, em roubo, não era um povo perverso, era o povo de Deus. E aí a gente pensa, por que se afastar dos seus maus caminhos? E aqui a gente pode interpretar essa questão da seguinte forma: como uma lembrança. A lembrança de que quando nós nos afastamos de Deus, quando nós esquecemos Deus, nós passamos a andar por caminhos maus. Aqui fica o apelo a nós orarmos a Jesus diariamente para estarmos com Ele. Nós não devemos nos esquecer de Deus, porque quando nós nos esquecemos, nós passamos a nos afastar do caminho de Deus, passamos a viver segundo a nossa própria mentalidade, passamos a viver em caminhos maus. Então aqui nós somos chamados a orar diariamente para realmente lembrar de quem Deus é, lembrar de que nós não podemos nada e Deus pode tudo, Deus é todo poderoso e que só Ele pode fazer as coisas que nós precisamos. Só Ele pode trazer a cura para nossas vidas, a cura para a nossa família e a cura para a nação também. Nós precisamos nos lembrar disso. E aí a convocação continua e termina, né? Deus falando que se o seu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E aqui nós somos chamados a ter certeza de que Deus ouve, perdoa e cura o seu povo. Nós vemos que nós temos que ter a certeza de que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus age em favor da nação, tá? É muito importante a gente ter essa convicção também de que Deus nos ouve, nos perdoa
e nos cura. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula. E o que a gente tem que entender? Quando a nação adoece, o povo de Deus, nós que estamos em Jesus, temos um papel fundamental no processo da restauração. A gente não tem que pensar somente em depender dos políticos, depender dos funcionários públicos, depender das instituições do país. Nós, como povo de Deus, somos chamados a interceder em favor da nossa nação. E nós temos um papel fundamental nesse processo. Então, se a gente pensar, nós passamos até a Semana da Pátria, né, onde foi comemorado no dia 7 a independência do Brasil. Nós estamos realmente no mês da Semana da Pátria, nós estamos na semana onde comemoramos a nossa independência, onde nós somos chamados a refletir sobre a nossa pátria. E aí fica o apelo, nós precisamos continuar orando e intercedendo pela nossa nação. Nós, povo de Deus, somos chamados a orar, a nos humilharmos perante Deus, a buscar a sua presença e colocar nossos pedidos e a nossa nação perante Deus, para que Ele nos escute, para que Ele nos perdoe e esteja restaurando a nossa nação, tá bom? Então, muito obrigado por você que esteve até aqui com a gente nessa aula, né? E vou te falar, se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você quiser fazer, sinta-se à vontade, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar entrando em contato, a gente pode estar discutindo melhor essas questões, tá bom? Essa foi a 5ª aula da nossa revista, revista Compromisso, a Doutrina Bíblica da Oração, essa revista publicada pela editora Convicção, pela Convenção Batista Brasileira, tá bom? Recomendo que você esteja olhando a lição na revista durante a semana, estudando os versículos propostos para cada dia da semana e leia também o conteúdo para você ter um entendimento maior do que foi falado aqui, tá bom? Então, muito obrigado, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, Deus te abençoe e até a próxima aula.